Bom dia a todos. As pessoas já estão todas sentadas. Sejam muito bem-vindos ao Museu Nacional de Etnologia. É um prazer, um enorme prazer receber-vos aqui neste dia, nestes 2 dias que serão muito intensos, para este encontro internacional do projeto Transmate, subordinado ao tema Documentar Coleções Não Europeias. Temos a honra de contar com a presença da Sra. Secretária de Estado da Cultura, a Dra. Isabel Cordeiro, que irá proceder à abertura do encontro e a quem eu agradeço a subida ao palco para as suas palavras. Obrigado. Muitíssimas senhoras professora Elizabeth Pereira e Maria de Fátima Nunes, caro professor António Candeias, que não vejo ainda aqui, está aqui, bem como toda a equipa do Transmate e do Intupass, caro Dr. Paulo Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia, que também nos recebe, caro Dr. António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, queridíssimos senhores diretores de outros museus aqui presentes, Dr. Manuel Oleiro, Dra. Clara Camaros, queridos amigos aqui presentes, que saúdo também vivamente, caros investigadores, académicos das universidades aqui representadas, técnicos de museus e todos os participantes que aqui se encontram. Muito bom dia. É com muito gosto e com um particular interesse que participo no momento de abertura deste encontro internacional que junta profissionais de formações e instituições científicas tão diversas. Gostaria depois de começar por enaltecer o sentido de oportunidade e a importância de reunir tão amplo painel em torno de um tema basilar no trabalho cotidiano e na missão primordial dos museus: documentar as suas coleções para melhor as divulgar. Quero agradecer ao projeto Transmate e ao Intupast o gentil convite para participar neste momento. Felicitar-vos pela oportuna promoção desta iniciativa e louvar o trabalho sistemático que têm vindo a realizar, permitindo reunir uma equipa multidisciplinar que desde 2020 liga universidades, museus nacionais e municipais, o Laboratório Hércules, entre outros, que participam neste projeto Transmate e no Itupass. O seu propósito em documentar algumas coleções no Museu Nacional de Arqueologia e no Museu Municipal Santos Rocha, a partir do cruzamento de fontes de diversas naturezas, tem permitido, ao mesmo tempo, fazer o estudo mais amplo das próprias instituições, fator, afinal, fundamental para enquadrar aquelas coleções, o seu percurso ao longo das épocas, nos vários lugares e nos vários contextos de origem e de circulação, bem como o seu significado atual. Nos últimos tempos, as diferentes disciplinas que se ocupam da cultura material têm colocado ênfase no tempo e no espaço dos impérios coloniais. De facto, a biografia dos objetos tem muitas e múltiplas histórias a contar, percorrendo várias épocas, vários contextos, sendo obrigatório o investimento na produção de conhecimento e na sua comunicação a um leque alargado de públicos e de comunidades. Quero agradecer também ao Museu Nacional de Etnologia o facto de ter acolhido este encontro, pois não podia haver lugar mais certo. Museu que em breve dará início a uma empreitada primordial, a digitalização do seu arquivo histórico, que vai possibilitar, estamos certos, um salto qualitativo no conhecimento dos tempos, dos processos e políticas de incorporação dos seus acervos ao longo dos quase 60 anos, desde 1965. Desde já os meus parabéns por isso. E agradeço, por fim, aos diversos participantes o enorme contributo que certamente darão ao longo destes 2 dias de intenso trabalho, em que serão privilegiadas as coleções não europeias, um tema tão interessante quanto complexo e que por isso mesmo deve ser debatido entre especialistas, sistematizado e partilhado com a comunidade científica mais alargada e o público interessado. Em 2021, também o ICOM Portugal identificou a importância do levantamento destes acervos dos territórios fora da Europa nos diferentes museus portugueses, públicos e privados, tendo publicado os resultados desse trabalho e dedicado ao tema os seus encontros de outono desse mesmo ano. Nos últimos 2 anos,
o número 3 da revista Museus, editada pela Direção-Geral de Património Cultural, foi justamente dedicado ao tema Museus, Coleções e Narrativas. Outras publicações e diferentes exposições de iniciativa municipal ou de museus universitários são clara expressão do entusiasmo e da vitalidade com que os múltiplos agentes culturais se têm dedicado a esta matéria e às inúmeras questões que a ela são inerentes. Também os museus nacionais estão conscientes da pertinência e da necessidade de promover uma reflexão em torno destas questões, de produzir conhecimento, dada a época histórica em que foram fundados e a abrangência de tipologias e proveniência das suas coleções. Está na sua natureza, são unidades de produção de conhecimento, está na sua natureza e na sua missão. E nesse sentido, foi um grupo de trabalho de museus e palácios nacionais que realizou uma primeira reflexão conjunta, informalmente partilhada com diversos interlocutores, no debate de ideias que deve articular os principais atores e decisores do setor. E, efetivamente, muito se tem já trabalhado. O inventário das coleções nacionais evoluiu significativamente de um inventário simples, sumário, para um inventário científico e é dado a conhecer através da digitalização e disponibilização online das coleções para o grande público e para os investigadores, brevemente, esperamos, através de suportes e de instrumentos de pesquisa atualizados. Dispomos, por isso, de valiosos adquiridos no conhecimento dos contextos de produção, de autorias, de datações, de contextos de recolha e também da reconstituição do historial das peças desde a sua origem até ao momento da entrada no museu. Mas também sabemos que é preciso ir mais além. Sabemos como o estudo e a documentação de proveniências é um trabalho meticuloso, moroso e que nunca acaba, mas que é vital para o conhecimento dos significados históricos e culturais das coleções. Os discursos produzidos nos museus devem ser factuais, rigorosos historicamente e divulgar a maior informação possível sobre os objetos. Acredito que todos partilhamos desta convicção e desta ambição. O estudo das proveniências é, mais do que nunca, e neste assunto em particular, uma ferramenta crítica para a proteção e para a preservação de uma herança partilhada e, por isso, um objetivo comum que nos deve unir a todos. Portugal sempre foi e será uma sociedade multicultural, reflexo da sua relação com outros mundos. Daí ser necessário um trabalho colaborativo entre museus, universidades, associações de museus, sociedade civil, os diferentes países envolvidos e sempre com o fim de conhecer mais e melhor as coleções e de informar os públicos. Informar para proteger e divulgar uma herança museológica que constitui o fundamento de identidades e o fundamento da nossa memória coletiva. Estou certa de que justamente este encontro internacional dará boa expressão ao que acabei de dizer, dará um riquíssimo contributo para esse desidrato também. Hoje também, e por outras razões, é um dia muito importante para os museus, pelo que peço desculpa por me retirar tão cedo, gostaria muito de ficar convosco e de assistir, mas desejo-vos a todos um trabalho e um debate muito frutuoso, tenho a certeza que assim será. Muito obrigada pela vossa atenção. Até breve. Obrigada. Muito agradeço à Sra. Secretária de Estado as gentis palavras de abertura deste encontro internacional e convido agora os meus colegas da mesa de abertura e organizadores deste evento a subirem ao palco o professor António Candeias, a professora Maria de Fátima Nunes, a professora Maria Elizabeth Pereira, a doutora Maria Manuela Silva e o doutor António Carvalho. António, desculpa deixar para o fim, mas como és colega da casa. Saúdo-vos todos novamente. É um prazer acolher-vos neste importante encontro. Devo-vos dizer que foi uma enorme alegria. Foi em em fevereiro, não foi, Elizabeth? Quando a professora Elizabeth Pereira e a doutora Ana Margarida Ferreira, do Museu Municipal Santos Rocha,
pediram uma reunião com o museu no sentido de propor a organização, a realização deste encontro aqui e que a partir daí se foi afinando e construindo o modelo final deste encontro, que vai ser muito intensivo. Vai ser muito intensivo. E eu confesso que me assusta um bocadinho, porque temos que fazer isto um clockwork. Portanto, os moderadores terão um trabalho muito árduo de disciplinar os apresentadores e, portanto, eu vou já terminar referindo aquilo que é absolutamente evidente, que é a importância e a pertinência deste encontro ser realizado neste museu, atendendo à sua natureza, à dimensão das suas coleções não europeias e ao facto de as questões que vão ser debatidas neste encontro estão absolutamente no centro do debate sobre este tipo de acervos, sobre este tipo de coleções e toca muito particularmente os museus de etnologia, apesar de, no caso concreto do projeto Transmate, de uma forma interessantíssima, que suscitou desde logo a minha curiosidade quando tomei conhecimento deste projeto, incidia sobre coleções etnográficas em museus predominantemente arqueológicos. Portanto, é evidente a importância e a relevância da realização deste encontro aqui, que eu espero que seja frutuoso para todos. Vou terminar já de seguida e antes de passar a palavra, vamos seguir o programa. Passo ao professor António Candeias a palavra, mas permitam, por favor, agradecer apenas a alguns dos colegas que colaboraram na realização, no nosso contributo da parte do Museu para a realização deste encontro, ao Dr. Manuel Barrão Oleiro, à Dra. Alexandra Oliveira, à Isabel Pinto e, particularmente, à Dra. Sara Martins, que foi responsável pela definição da imagem gráfica e pela produção de todos os materiais gráficos deste colóquio, e muito particularmente aos meus dois colegas, ao Dr. Daniel Meira e ao Alexandre Raposo, que irão estar nos 2 dias a filmar e a assegurar os meios de som e audiovisuais. Gostaria também de agradecer muito a alguém que não está aqui, mas é uma colega dos Serviços Centrais, a doutora Sandra Coelho, chefe da Divisão de Contratação Pública, que nos deu um auxílio insuperável em termos da contratação dos serviços necessários para que o encontro pudesse decorrer como inicialmente previsto. Muito obrigado a todos, bom trabalho a todos, obrigado pela vossa presença e pelo vosso interesse. Caro professor António Candeias, a palavra é sua. Obrigado. Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Diretor do Museu Nacional de Etnologia, Dr. Paulo Costa, Sr. Colega, Excelentíssimo Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. António Carvalho, Excelentíssima Sra. Dra. Manuela Silva, responsável do Museu Municipal de Santos Rocha. Bom dia. Caras colegas e a professora Fátima Nunes e a Dra. Elizabeth Pereira, caras e caros colegas, investigadores e amigos. É com enorme prazer que estou aqui hoje na sessão de abertura do Encontro Internacional Transmate, documentar coleções não europeias, em representação do INTUPAST, o Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Arte, Sustentabilidade e Território. O Laboratório Associado INTUPAST congrega 5 universidades, 7 unidades de investigação, onde destaca aqui, obviamente, o Instituto de História Contemporânea, que é a unidade de investigação coordenadora do projeto Transmate, e mais de 330 investigadores doutorados, o que o torna uma verdadeira plataforma de investigação interdisciplinar, ou eu diria mais, transdisciplinar, cruzando arte, ciência, património e cultura. A investigação em património deve contribuir para o desenvolvimento sustentável dos diversos territórios, com uma visão integrada sobre o património, sobre a sua relação com as comunidades, as suas práticas atuais e do passado e as suas representações. Deve abordar as questões relacionadas com a fruição do património e as estratégias de valorização, conservação e disseminação do mesmo. E com isto, ter um papel decisivo na definição de políticas públicas de memória coletiva, cidadania inclusiva e trânsitos culturais, garantindo a multiculturalidade e a proteção das expressões culturais. O Encontro Transmate representa precisamente tudo isto. Espero que seja, na realidade, um fórum de discussão aberta, sem restrições sobre as questões relacionadas com as coleções, em particular as coleções não europeias,
incluindo a sua valorização, o seu conhecimento, a sua fruição e, inclusivamente, a possível devolução, contemplando as dimensões sociais e políticas que, por vezes, são contraditórias ou polémicas. Queria só dar aqui agora um exemplo pessoal que eu tenho vivido. Há 10 anos atrás eu montei um projeto para estudar a Galeria dos Vice-Reis da Índia em Goa. Iniciámos o estudo primeiro estudando as 3 pinturas que estão ainda no Museu Nacional de Arte Antiga e que vieram de Goa em 1950 e mais tarde foi possível, através de uma forte pressão diplomática portuguesa e indiana, montar um projeto colaborativo que se tem desenvolvido ao longo destes últimos anos entre entidades indianas, em particular o Archaeological Survey of India e o Museu de Velha Goa, e entidades portuguesas, em que destaco o Laboratório José de Figueiredo, da Direção-Geral de Património Cultural, o Laboratório Hércules e o CIEBA. E tem sido, de facto, uma experiência altamente motivante, porque o grande objetivo é precisamente valorizar aquela coleção, é uma coleção única, que é de património partilhado, se quisermos por assim dizer, e com isso permitir que as populações possam conseguir ter uma visão daquilo que foram aquelas pinturas que, entretanto, estão muito repintadas. E isto é feito através de facto, de estabelecimento de relações políticas muito fortes e de forte pressão diplomática de uma parte e de outra. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece e que se consegue trabalhar em colaboração, de facto, num projeto interinstitucional, nós temos as declarações recentes do Presidente do Governo do Estado da Goa, Pramod Sawant, a 6 de junho, que diz só isto: "After 60 years, we are trying to wipe out the traces of the Portuguese and start afresh. This is the need of the hour." E isto acontece ao mesmo tempo em que há, de facto, trabalho conjunto para promover aquilo que é o património comum. E por isso eu acho que pensar todas as dimensões é também pensar nestas questões, que são questões que por vezes não são tão evidentes, mas que devem também ser contempladas. Queria terminar agradecendo à organização, em particular à colega Elizabeth Pereira e, obviamente, à minha querida amiga Fátima Nunes, e desejar que estes dias sejam dias de partilha, de intercâmbio e o começo de novas colaborações e parcerias. Muito obrigado. Bom dia. Queria cumprimentar os meus queridos amigos, colegas de mesa, e uma palavra muito especial para o amplo público que está presente, que acho que é um quadro humano extremamente gratificante para nós todos que estamos aqui. Coube-me representar aqui o Instituto de História Contemporânea e o polo do Instituto na Universidade de Évora, que congrega o grupo de investigação que passou do CEPSI, que todos provavelmente conhecem, para o grupo de investigação de História da Ciência, da Tecnologia e do Ambiente. É também na qualidade de vice-presidente do Instituto de História Contemporânea que apresento os melhores cumprimentos e, sobretudo, o grande entusiasmo de toda a direção do Instituto. Permitam-me que a minha intervenção vá no sentido de responder a uma questão. Como é que um grupo relativamente pequeno, como é que o polo de uma grande unidade de investigação alocada numa universidade para além do Tejo, como é que é possível estarmos aqui e termos organizado tudo isto? Eu penso que esta resposta tem um pouco a ver com o seguinte. Há alguns anos que nós colocámos no palco da agenda de investigação de História da Ciência e da Tecnologia, mas sobretudo da História da Ciência, usar fontes que não as fontes tradicionais de arquivos, usarmos as fontes das materialidades, usarmos fontes que são objetos que formam coleções ou objetos que não estão em coleções. Essa dimensão de alterarmos o kick-off
da investigação permitiu ao nosso grupo alargar e refletir de uma forma muito mais ampla e, sobretudo, criar novos esteios de investigação na história da ciência. Para isso, nós temos duas estratégias que se complementam e que eu acho que este encontro nos permite perceber quão consolidadas elas estão. Uma das estratégias é o nosso grupo de investigação estar intimamente ligado ao programa de doutoramento de História da Ciência, Filosofia e Museologia. Permita-me a vaidade de a APOM nos ter considerado a distinção de utilidade científica pública, tendo em conta o mérito que este programa, e sobretudo este programa significa os seus doutorados. É bom não esquecermos que a Elizabeth Pereira é uma das nossas doutoradas deste programa e eu estou aqui a ver muitos dos que estão neste momento no programa a realizar as suas áreas de investigação. Portanto, esse é um dos eixos estratégicos que nos permite perceber porque é que estamos aqui hoje. A profunda ligação deste grupo com um programa de doutoramento. Com todos os anos nós temos que ter novas teses, todos os anos nós temos que ser confrontados ou temos que criar novas hipóteses e novos problemas. E o grupo funciona de uma forma bastante uníssona entre si, é um grupo bastante interdisciplinar que tem outra vertente e outro eixo da estratégia fundamental. Ir a jogo para captar projetos, ir a jogo para captar contratos de financiamento da FCT. E isso é o que nos permite tão bem conjugar todas estas sinergias e perceber que este ponto de chegada, que simbolicamente é esta sala onde nós estamos, nos permite reunir de uma forma interdisciplinar, documentar coleções não europeias, e a senhora Secretária de Estado, de uma forma muito brilhante, aludiu exatamente a importância estratégica de hoje estarmos a discutir e a avaliar sob o ponto de vista científico o que é que significa estudar coleções não europeias. E eu direi que é por este percurso que fomos percorrendo que nos coloca a nós, grupo de investigação, que nos coloca a nós, académicos, na sociedade real, que nos coloca a nós também o papel de sermos interlocutores nos espaços de museus, onde o Paulo Costa nos recebeu de uma forma esplêndida, onde nós trabalhamos quase cotidianamente com o Museu Nacional de Arqueologia e com o Museu Municipal da Figueira da Foz, mas penso que este grupo de investigação e uma unidade de investigação permite demonstrar como a diplomacia política e a diplomacia cultural também deve passar por estes eixos de investigação e também deve passar pela academia. Não pela academia por ser a Torre de Marfim, mas por uma academia que veste a Torre de Marfim e que se mescla com os múltiplos desafios e teias da sociedade. Por tudo isto, eu estou completamente feliz, não só por coordenar este grupo de investigação, não só por representar o Instituto de História Contemporânea, mas também por ser uma das realizações públicas do Laboratório Associado Intupast, que o meu querido amigo António Candeias já referiu. Muito obrigada pela sua presença, pela vossa presença. Estou segura que serão 2 dias duros, mas com muitos resultados no final, cujos resultados aparecerão depois na página do projeto e na própria página da unidade de investigação. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento naturalmente os meus colegas de mesa, o nosso anfitrião e meu colega, diretor deste Museu Nacional, Dr. Paulo Costa. Estamos no sítio certo. Muito obrigado pelo acolhimento. E respeitando a ordem que está no nosso programa, o professor António Candeias, presidente do Intupast, a professora Fátima Nunes, a vice-presidente do IHC, naturalmente a minha colega da Câmara Municipal da Figueira da Foz, responsável pelo Museu Santos Rocha, Manuela Silva, e a nossa coordenadora, se me permite tratá-la assim, a doutora Elizabeth Pereira, que tanta relação tem com o Museu Nacional de Arqueologia.
Eu gostaria de aproveitar esta primeira intervenção, até porque com a minha colega Patrícia Batista terei uma outra intervenção um pouco mais adiante, não gostaria de repetir, e gostaria de aproveitar estes escassos minutos para partilhar convosco algumas ideias que considero muito relevantes. Até para explicar e agradecer a razão por que o Museu Nacional de Arqueologia integra o consórcio do projeto Transmate. Em primeiro lugar, o agradecimento de explicação. A tese de doutoramento, a investigação que serviu de base ao doutoramento, uma parte dela, da doutora Elizabeth Pereira, realizada de forma brilhante, foi realizada no Museu Nacional de Arqueologia. Esse esforço viu a sua consagração num volume da coleção dirigida pela minha colega Clara Camacho, que está ali na assistência, que eu aproveito para cumprimentar, juntamente com o Dr. Manuel Leite, que está ao lado. Deu-nos a honra, a doutora Clara Camacho, de apresentar esse livro no Museu Nacional de Arqueologia, e quando a doutora Elizabeth Pereira nos faz a proposta de nos juntarmos no consórcio de Transmate, pareceu-me absolutamente evidente documentar coleções etnográficas, porque o museu, quando surgiu, era o Museu Etnográfico Português, documentações etnográficas, como te explicou muito bem o nosso colega Paulo Costa, em 2 museus nacionais, sendo que são 2 museus nacionais essenciais. O Museu Nacional de Arqueologia, casa-mãe da arqueologia portuguesa, fundado em 1893, faz este ano 130 anos, e o Museu Santos Rocha, fundado por outra grande figura daquele tempo, mas à escala regional, muito embora o Santos Rocha tivesse uma atividade que fosse de largo espectro e em muitos territórios, fundado um ano depois do Museu Nacional de Arqueologia, em 1894, portanto fará para o ano também 130 anos. Tudo isto me pareceu óbvio. E pareceu-me óbvio também que, nos desafiando para o projeto, nós entrássemos com muita força no projeto, porque dá-se agora a coincidência e a oportunidade de nós estarmos envolvidos no PRR. E o que é que significa estar envolvido no PRR? Se bem que a senhora Secretária de Estado, e muito bem, tenha referido que a missão essencial, primordial, permanente, nunca acabada do museu é documentar as coleções, é certo que o Museu Nacional de Arqueologia, confrontado com a intervenção do PRR, viverá, e vive neste momento, um outro momento histórico da sua vida, que é a embalagem integral das suas coleções e a transferência integral das suas coleções, de modo a permitir, como foi anunciado, uma remodelação completa do edificado e uma reprogramação expositiva. Isto significa mexer em bens e deslocalizá-los. Alguns deles não são mexidos desde 1906, a altura em que o museu abre ao público no Mosteiro de Jerónimos, na aula de cientista do Mosteiro de Jerónimos, e outros tinham sido revisitados na grande operação de arrumação e preparação do museu para os novos tempos, realizados pela equipa de 1980, que aqui nas salas está um representante, a doutora Ana Isabel Santos, já jubilada, e que, portanto, fica também um cumprimento especial. Portanto, era uma grande oportunidade documentar essas coleções, revisitar essas coleções e, acima de tudo, se me permitem, verificar inventários, verificar existências e aprofundar o conhecimento que temos sobre elas, ampliando naturalmente. Ora, dá-se também a coincidência que tudo isto ocorre no momento em que na sociedade portuguesa e na sociedade europeia e mundial um conjunto de temas estão a ser debatidos, nomeadamente relativamente à origem das coleções, ao documentar das coleções, à restituição das coleções, enfim, um vasto leque de temas. Portanto, aderimos a este projeto com total convicção, total sentido de missão, percebendo a oportunidade e a coincidência com o nosso próprio programa. Portanto, eu gostaria de terminar dizendo que tudo isto ocorre também no momento em que uma obra com o impacto que aquela que o PRR nos permite, no valor de 25 milhões de euros, permite, naturalmente, uma reprogramação que significa, obviamente, em primeiro lugar para nós, a Conferência dos Inventários.
de modo a, claro está, como imaginam, à produção de guiões expositivos e de cor, por aí, da atualização do programa museológico, tudo isso esta assistência felizmente domina tão bem como eu, ou melhor, e portanto é uma oportunidade fantástica. Dá-se também o caso e a coincidência de ser um momento de substituição, de mudança, eu gosto mais da expressão de passagem de testemunho entre equipas, entre gerações. E, portanto, ocorre também neste momento, além de todo este trabalho que eu acabo de escrever sinteticamente, a reconstituição da equipa técnica do Museu Nacional de Arqueologia, com a admissão de colegas através de procedimentos concursais, é público o procedimento concursal na área da conservação e restauro, mas com uma política forte política, gostaria de acrescentar, de mobilidade a partir de outros museus, de outros organismos, de modo a que possamos remontar a equipa e possamos ter uma equipa que vai acompanhar esta intervenção, que acabo de descrever, e brotará, naturalmente, com o projeto novo e com o museu novo que todos desejamos, e alguns de nós, e muitos deles não estão aqui nesta sala, desejam há muitos, muitos anos, desde que na década de 50 se começou a falar de novas instalações para o Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, eu, nesta primeira intervenção, partilho este conjunto de ideias estratégicas. Gostei muito de ouvir todas as intervenções anteriores, porque, de certa forma, contribuem para que eu possa referir todas estas questões, e reitero, naturalmente, os meus agradecimentos ao nosso anfitrião, Dr. Paulo Costa, reitero os meus agradecimentos à doutora Elizabeth Pereira, que nos desafiou para participar e para integrar o consórcio de Transmate, e cumprimento naturalmente todos os outros parceiros, com especial destaque para o Intupass, para o IHC, para a Câmara Municipal da Viga da Foz e o Museu Santos Rocha, e agradeço naturalmente a vossa presença e desejo também, como todos os meus colegas, 2 dias intensos com imensas conclusões para que nós possamos cada vez mais documentar melhor e de uma forma mais fina as nossas coleções. Muito obrigado. Olá, bom dia. A mim cabe-me ter umas palavras um bocadinho mais curtas e, se me permitem, um bocadinho diferentes. Primeiro de tudo, queria agradecer à doutora Elizabeth o convite para estar presente e para poder partilhar com estas pessoas esta mesa de abertura. Agradecer a todos, também desta mesa, o facto de me terem convidado. Felicitar todos os presentes também e a equipa do Transmate por este magnífico projeto. E o que é que eu queria dizer aqui, se me permitem? A mim eu estou envolvida neste projeto há relativamente pouco tempo, não é? E, portanto, a minha relação com a equipa e a minha relação com a coleção de etnografia, mais especificamente do museu, não tem os conhecimentos que a restante equipa terá. A minha área é mais para as coleções artísticas, porém, desde que me envolvi neste projeto, percebo a importância que esta coleção tem. Tenho pena tenho pena de todo o tempo que tive com esta coleção e não ter percebido a importância que ela tem, e dizer-vos também que estou especialmente ligada a ela, quase por questões mais pessoais e emocionais. Portanto, a forma como eu hoje olho para esta coleção é também uma forma mais emocional, derivado também do meu contexto, e acredito plenamente neste projeto. Acho que a equipa tem demonstrado uma dinâmica no museu, e as relações que há com as equipas do museu, com todos os envolvidos, tem sido uma valorização incrível. Portanto, estamos perfeitamente conscientes da valorização que um projeto como este traz às coleções etnográficas, traz aos museus e leva-nos consideravelmente, e faz-nos cumprir, se calhar melhor, aquela missão de comunicar verdadeiramente que os museus têm. Portanto, a mim, eu não me vou delongar muito mais, é uma honra e um prazer enorme estar a representar o Museu Municipal.
Também congratular a equipa do Museu Municipal e toda a equipa do projeto Transmate, mas dizer-vos que podem contar com o museu para tudo o que for necessário. Claro, estamos nisto como se costuma dizer, de pés e cabeça, mas neste momento, o que eu vos posso dizer, as palavras que eu posso ter aqui, é que a minha relação com este projeto, para além de ser uma relação, não tenho currículo académico para falar da investigação desta coleção, mas tenho uma relação sentimental e emotiva muito próxima. E, portanto, acho que este projeto também tem de viver um bocadinho das emoções. Não pode viver só do academismo e da investigação. As emoções têm de estar também ao serviço desta investigação para percebermos ambos os lados, para percebermos tudo o que está envolvido nas peças de estudo e nas proveniências e nas narrativas e nos atores que se ligam a estas peças, a estes objetos. E, portanto, sei que vou sair daqui mais enriquecida ainda do que tenho saído desde que me envolvi neste projeto e pronto, e dizer obrigado a todos e que é uma honra, obrigada pelo desafio e pelos constantes desafios que a doutora Elizabeth e que a equipa do projeto nos tem colocado, e o nosso caminho é avançar por esses desafios. Está bem? Boa tarde, bom dia a todos. Obrigada pela vossa presença, obrigada à organização do Dr. Paulo Costa pelo acolhimento desta iniciativa no Museu da DGPC e pelo apoio da DGPC à realização deste encontro. Depois das palavras da doutora Manuela, eu fiquei um pouco tocada porque acho que, mais do que um projeto científico, este acaba por ser um projeto, tal como os objetos das coleções etnográficas unem as pessoas, não é? Muitas vezes, nestes casos das coleções etnográficas coloniais, unem de uma maneira que não é a maneira que nós gostaríamos de encontrar e, portanto, por vezes encontramos histórias até bastante chocantes associadas a estes objetos, mas no caso deste projeto temos criado ligações que têm sido ligações muito positivas, ligações entre a equipa e uma relação de trabalho muito positiva e que nos tem unido e acho que o projeto vai criando laços com as pessoas, mais recentemente com o Museu Nacional de Etnologia, com o Dr. Paulo Costa, tanto que eu não conhecia e passei a conhecer através desta parceria. Portanto, o projeto Transmate surge, como o Dr. Paulo Costa referiu, relacionado com coleções etnográficas nos museus de arqueologia. Terei a oportunidade na intervenção mais à frente de explicar esta questão. Portanto, foi um projeto e no seguimento do doutoramento, um projeto que candidatámos à FCT para financiamento, um projeto coletivo e, portanto, nesse âmbito temos vindo a trabalhar com várias instituições a quem temos que agradecer, também ao Museu Nacional de Arqueologia e ao Museu Municipal de Santos Rocha por acolherem a nossa ideia e pela abertura que manifestaram relativamente ao trabalho que estávamos e que estamos a desenvolver. Não posso deixar também de agradecer ao Dr. Bairrão Oleiro, que connosco pensou o programa deste encontro, e à minha amiga e colega Ana Margarida Ferreira, e com o Dr. Paulo Costa, portanto, juntos, e a doutora Fátima, a professora Fátima Nunes, claro, foi esta a equipa que estabeleceu o programa deste encontro. Para nós estarmos aqui e podermos apresentar resultados, é fundamental o trabalho das nossas bolseiras, a Liliana Caldeira, que está lá atrás, e a Maria Figueira. A Liliana, que trabalhou no Museu Nacional de Arqueologia e que está neste momento a terminar uma tese de mestrado relativamente ao trabalho que realizou no Transmate. A Maria Figueira, que trabalha no Museu Municipal de Santos Rocha enquanto nossa bolseira,
e cujo empenho e dedicação são inexcedíveis e, portanto, nós estaríamos aqui também a apresentar estes resultados se não fosse o vosso empenho. E as ligações com as equipas dos museus, com as parcerias que souberam criar e também a ajuda dos funcionários dos museus que permitiram que o trabalho se desenvolvesse muito além daquilo que estávamos à espera. Um agradecimento também à Sara Martins, do Museu Nacional de Etnologia, designer do museu, que trabalhou connosco ao longo destes meses, criando estas imagens magníficas e também o programa e o livro de resumos. À minha amiga, a doutora Ana Paula Santos, que trabalha connosco no IHC, ela neste momento não... Portanto, ela está... Ana Paula, obrigada. Por todo o apoio que está constantemente a prestar ao desenvolvimento do projeto Transmate. Devo dizer também que o projeto, neste momento, está a alargar horizontes. Temos conseguido fazer parcerias, por exemplo, com o Africa Museum, e neste momento pertence a um programa de investigação financiado pelo Estado alemão, que é o programa The Museums Lab. Este programa juntou na Alemanha portanto, desde dia 8 que tenho estado na Alemanha, com financiamento do Estado alemão, e neste âmbito tenho tido a oportunidade e o privilégio de conviver com colegas de 19 países africanos. O objetivo deste projeto é juntar técnicos e investigadores dos museus africanos e europeus e promover o diálogo, conhecermos, sabermos o trabalho que estamos a fazer de um lado e do outro e estabelecer parcerias. E por isso o projeto Transmate também vai crescer nesse sentido, uma vez que estamos a criar laços com vários colegas de vários pontos da África e estamos também a criar laços com museus europeus. Neste momento estou a fazer uma residência que interrompi para estar aqui num museu em Colónia, que é um museu que tenho muita dificuldade em soletrar, que é o Rauschenstadt Jost Museum, espero conseguir ter dito de maneira correta, onde tenho a oportunidade onde me colocam a oportunidade de falar com cada um dos técnicos do museu e perceber o que é que fazem e como é que fazem. Portanto, este é um museu que está muito à frente nestas questões do registro das coleções, da documentação das coleções, que está numa fase já também de restituir objetos e no fundo permite uma aprendizagem que enriquece muito e que permite realmente fazer com que o projeto Transmate possa ambicionar alargar os seus horizontes e continuar a trabalhar com base nas aprendizagens que fazemos junto dos colegas africanos e também junto destes museus europeus com quem tivemos a oportunidade de contactar. Portanto, uma última palavra a todos os que estão presentes, que se inscreveram e que se interessaram por este encontro. Obrigada e espero que tenha certeza que este encontro vai ser bastante produtivo e que vamos todos ficar mais ricos depois das intervenções e discussões que vamos estabelecer. Obrigada. Tenho então o maior gosto de apresentar a professora Nélia Dias, professora associada do Departamento de Antropologia do ISCTE. Tem um imenso trabalho relacionado com coleções de etnografia e de antropologia. É autora de uma obra de referência sobre o Museu de Etnografia do Trocadéro, Antropologia e Museologia em França, a sua tese de doutoramento defendida em 1991, que desde então é uma referência para quem trabalha nestas áreas, assim como todas as obras que desde essa altura tem publicado em no âmbito de diferentes projetos e
editoras e parcerias internacionais com que tem trabalhado. Portanto, professor, é um privilégio ouvi-la e agradeço ter aceito o nosso convite. Tem 40 minutos e depois procederemos abriremos o debate, o espaço de debate. Obrigada. Então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer aos organizadores deste encontro, e nomeadamente à Elizabeth Pereira, pelo amável convite. O título da minha comunicação, Biografia dos Objetos e Histórias de Trânsitos Múltiplos, remete, direta e indiretamente, para dois autores que muito estimo. Por um lado, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie e a sua célebre TED Talk de 2009, intitulada O Período de uma Única História. Segundo a escritora, e passo a citar, é impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. A única história cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Fim de citação. Poderíamos transportar as palavras desta famosa escritora para a esfera dos museus, o que implicaria considerar as histórias múltiplas, as positivas, bem como as negativas, portanto, considerar as histórias múltiplas dos objetos e tornar visíveis para os visitantes os vários níveis de complexidade subjacentes a essas histórias. O segundo autor é James Clifford, que, desde os finais dos anos 1990, tem sublinhado, de forma consistente e sistemática, a importância dos museus de etnologia contarem as histórias dos trânsitos múltiplos dos objetos, histórias essas, e passo a citar, que criam problemas entre si. Stories making trouble for each other. Para Clifford, estas histórias precisam ser articuladas numa tensão dialética, simultaneamente e não sincronicamente. Mas o que significa para um museu contar histórias que criam problemas entre si? Making trouble for each other. Até que ponto é que estas histórias múltiplas devem ser tornadas compatíveis ou, pelo contrário, dadas a ver nas suas incompatibilidades? As questões relacionadas com a proveniência e documentação das coleções não europeias têm estado no centro dos debates e das práticas nas esferas da academia e dos museus. Contudo, a tónica tem-se essencialmente focado nos trânsitos coloniais, relegando para segundo plano, tanto a nível expositivo como discursivo, as histórias múltiplas subjacentes a estas coleções. Neste sentido, a minha apresentação procura revisitar os contributos da abordagem em termos de biografia dos objetos e as suas potencialidades, com vista a sublinhar as complexidades das práticas de recolha, circulação, de coleção e de exposição. Atualmente, em vários museus etnográficos na Europa, e nomeadamente no Humboldt Forum, a mensagem anticolonial, bem como as histórias violentas associadas às práticas de recolha e de apropriação dos objetos, tendem a constituir a história dominante e, por vezes, a única história. Frequentemente, devido, por um lado, aos constrangimentos em termos das dimensões das legendas e, por outro, às diretivas em matéria de prioridade dada à pesquisa sobre a procedência das obras, a informação relativa à identificação dos objetos acaba por ser relativamente escassa, uma ou duas linhas, excetuando a informação que remete para quem recolheu os objetos e as condições políticas, económicas e militares subjacentes às práticas de recolha. As questões da apropriação indevida e da expropriação são indubitavelmente centrais e importantes, mas elas constituem apenas um aspecto, entre outros, das modalidades históricas da prática de colecionar. As coleções etnográficas possuem várias histórias, muitas das quais não são coloniais, no sentido de terem sido obtidas através de meios violentos e durante o período de dominação colonial. Por outras palavras, nem todas as coleções existentes nos museus etnográficos podem ser consideradas como produtos da violência colonial.
Se o espólio relativo às coleções não europeias é revelador de relações assimétricas de poder, importa, contudo, destacar a maneira como vários objetos foram obtidos através de outras modalidades, tais como ofertas, trocas, aquisições, prendas e encomendas. Retomo aqui a útil distinção estabelecida por Benoît de l'Étoile em 2008 entre relações coloniais, no sentido genérico do termo, e colonização, sendo este último termo restrito a uma ocorrência histórica específica. Esta distinção entre colonização e relações coloniais torna inteligível a presença de coleções não europeias em países europeus que, não tendo estado diretamente envolvidos na colonização, foram, contudo, parte integrante de um processo histórico-político marcado por relações coloniais. À luz desta distinção, a constituição de coleções etnográficas esteve certamente embrenhada em relações coloniais. Ou seja, as coleções foram constituídas no seio de práticas de recolha, de ordenação e de governação, remetendo para formas assimétricas de poder que permitiram a acumulação e o transporte de coleções de uma parte do mundo para outra. Como sublinhou Nicholas Thomas, diretor do Cambridge Museum of Archaeology and Anthropology, no seu livro The Return of Curiosity, 2016, passo a citar: os artefatos conservados nos museus foram trazidos para a Europa num contexto de relações coloniais de vários tipos. Eles são testemunhos das relações históricas complexas entre a Europa e os outros continentes, relações que incluem trocas, roubo, dádivas, comércio, aliança, guerra e conversão. Noutras palavras, colecionar constituiu às vezes uma forma de apropriação e, em muitos dos casos, uma forma de invenção e de inovação. Fim de citação. O encontro do Transmate intitula-se Documentar coleções não europeias. Poderíamos colocar as seguintes questões. Documentar para quê? Para quem? Quais as relações entre documentar coleções e os processos de restituição, de devolução e de retorno? Até que ponto documentar coleções implica retraçar a vida dos objetos? Vida essa que não se reduz ao espaço do museu, mas que deveria tomar em conta a biografia dos objetos antes da sua entrada no museu e após a sua saída do museu, no caso de uma possível devolução. Documentar as coleções implica também indagar as funções que os objetos tinham ou que ainda têm e a forma como essas funções foram apagadas durante o seu percurso até ao museu. O termo biografia cultural das coisas foi inaugurado por Igor Kopytov em 1986 no livro The Social Life of Things, editado por Arjuna Padurai, e tem sido desde então um dos termos mais utilizados na antropologia, na história, na arqueologia e na história da ciência. Poucos anos depois, Chris Gozan e Yvonne Marshall, no artigo intitulado The Cultural Biography of Objects, publicado em 1999 na World Archaeology, prolongaram as reflexões abertas por Padurai e Kopytov no que diz respeito à compreensão dinâmica dos objetos, à análise das alterações do significado dos mesmos e da sua circulação no tempo e no espaço, salientando a maneira como a história de vida dos objetos informa a história das pessoas e vice-versa. Recentemente, os fundamentos antropocêntricos do termo biografia dos objetos têm sido matéria de questionamento à luz das propostas em torno da agencialidade dos não-humanos. Paralelamente, vários autores, entre os quais Jody Joy, em Revigorating Object Biography, publicado na World Archaeology em 2009, propuseram repensar a noção de biografia dos objetos, salientando que a biografia de um objeto não deve limitar-se a uma reconstrução histórica do seu nascimento, vida e morte. Se uma biografia é relacional, então argumenta Jody Joy, a biografia de um objeto é composta pela soma das relações que o constituem. Nesta apresentação, deixarei de lado o conceito de biografia dos objetos,
conceito esse que foi analisado em 2021 por Anne-Sophie Lehmann na sua conferência Object Biography, The Life of a Concept. Portanto, deixarei de lado o conceito de biografia dos objetos para me focar apenas e exclusivamente na abordagem ou modo de estudo em termos de biografia dos objetos. Como salientou Kopytov, e passo a citar, o que tornaria uma biografia cultural não é o que ela trata, mas como e de que perspectiva. Fim de citação. Neste sentido, a abordagem em termos de biografia cultural dos objetos toma em conta as histórias de trânsitos múltiplos, bem como as diversas perspectivas, incluindo as histórias da apropriação, da violência colonial, da troca e da restituição. Como a antropóloga Aida Geismar salientou recentemente, e passo a citar, as noções de biografia dos objetos e de vida social dos objetos tiveram um impacto heurístico no seio dos museus, a nível das stakeholder communities e do meio universitário, permitindo a emergência de narrativas alternativas, de contra-histórias e de histórias vistas de baixo. Fim de citação. As potencialidades da abordagem em termos da biografia dos objetos residem, segundo Geismar, por um lado, na capacidade de empoderamento e de criação de um espaço para as vozes excluídas poderem ser capacitadas para contar as suas próprias histórias, e, por outro lado, na capacidade de poderem servir de canal através do qual as várias narrativas são tornadas visíveis, permitindo assim a emergência de epistemologias alternativas no seio da instituição museológica. O projeto 100 histórias de 100 mundos num único objeto, lançado em 2019 por Mirjam Brucius e as suas e os seus colegas da Universidade of West Indies, Jamaica, ilustra a maneira como a abordagem em torno da biografia dos objetos pode desconstruir as narrativas hegemónicas. O título deste projeto é uma clara alusão ao programa de Neil MacGregor na BBC Radio 4 e ao livro que acompanhou o programa, livro esse publicado em 2010, Uma História do Mundo em 100 Objetos. Portanto, o título do projeto de Mirjam Brucius inverte o título do projeto de Neil MacGregor e, portanto, em vez de termos Uma História do Mundo em 100 Objetos, temos, com Mirjam Brucius, 100 histórias, 100 mundos num único objeto. Eu gostaria aqui de apresentar um pouco os objetivos do projeto de Mirjam Brucius, portanto, podem consultar history100worlds.org. Portanto, tomaremos uma seleção, passo a citar, portanto, os objetivos do projeto. Tomaremos uma seleção dos 100 objetos como ponto de partida, para depois os ultrapassar em termos materiais, arquivísticos e filosóficos. Baseando-se em abordagens da antropologia e da história da ciência, que tratam das biografias dos objetos, os ensaios partirão da premissa de que a função original de um objeto e a sua posterior apropriação colonial são partes integrantes da sua biografia. As formas de conhecimento raramente foram estáveis em diferentes regiões e períodos, mas, pelo contrário, foi exatamente nos processos de trânsito e transmissão que as formas e conteúdos do conhecimento foram definidos e postos em prática. O projeto rejeita, assim, a utilização de qualquer narrativa teleológica única, origens, descobertas, etc., e talvez a narrativa aparentemente universal dos 100 objetos, prestando atenção à pluralidade e aos fluxos dinâmicos de conhecimento que circularam através dos objetos entre espaços. Fim de citação. Este excerto revela a maneira como a abordagem em termos de biografia dos objetos complica as suposições de que as práticas e crenças culturais serão fixas e imutáveis e que apenas se teriam modificado com a colonização. A biografia cultural dos objetos foi alvo de críticas por parte de Dan Hicks, conservador no Pitt Rivers Museum, no seu livro, muito célebre, The British Museums, publicado em 2020. O argumento de Dan Hicks assenta no pressuposto segundo o qual a abordagem em termos de biografia cultural dos objetos, e passo a citar,
tem servido para impedir qualquer discussão sobre a violência colonial duradoura e a expropriação ao longo do tempo. Fim de citação. Para X, focar as histórias de vida dos objetos serviu e serve de justificação para a não devolução dos mesmos, perpetuando assim a violência colonial. Em vez de uma biografia cultural dos objetos, X preconiza uma necrografia, ou seja, das suas palavras, uma espécie de escrita forense da morte ou autópsia. Fim de citação. A necrografia sendo, segundo X, a única forma de enfatizar a persistência das assimetrias associadas à violência colonial e o peso da acumulação de artefatos nos museus. A necrografia, enquanto exercício de documentação e descrição de coisas mortas, pressupõe, como o arqueólogo Michael Shanks salientou pertinentemente, que os objetos estejam separados dos mundos vitais a que pertencem. Ao centrar-se nas questões de propriedade e nos objetos conservados nos museus, X ignorou, segundo Shanks, os fabricantes, os produtores dos objetos roubados e as suas vidas, bem como os habitantes contemporâneos dos países nos quais os artefatos foram confiscados. A abordagem em termos de biografia abre caminho para a exploração da maneira como os objetos adquirem diversas camadas de significado, à medida que passam para a posse de diferentes pessoas, com várias utilizações, em diversas circunstâncias e em diferentes momentos históricos. Estas camadas de significado podem enriquecer-se ou entrar em conflito umas com as outras, making trouble for each other. Os processos de devolução ou de retorno das coleções vêm acrescentar outras camadas de significado. Os objetos devolvidos significam inevitavelmente algo muito diferente do que significavam antes da sua expropriação. Os objetos restituídos regressam aos países num contexto político diferente daquele no qual eles foram extraídos, visto que os processos de restituição envolvem, na maioria dos casos, entidades como Estados-nação. O trono do rei Guizhou, do antigo reino do Dahomey, fornece um bom exemplo da instabilidade inerente aos significados atribuídos aos objetos. O rei Guizhou, portanto, este é o trono do rei Guizhou, que estava no Museu de Quai Branly. Portanto, o rei Guizhou reinou no Dahomey entre 1815 e 1858 e, a quando das cerimónias dedicadas aos reis mortos, ele sentava-se neste trono. O trono, do ponto de vista formal, combina várias tradições culturais, o estilo Akan, e aqui temos uma outra imagem, talvez dê para ver melhor, e influências afro-brasileiras. Este trono, juntamente com 25 outros objetos provenientes do Palácio Real do Dahomey, tinham sido confiscados pelos militares franceses a quando do saque do palácio, levados como troféus de guerra para o Museu d'Ethnographie du Trocadéro em Paris em 1895, de seguida para o Museu do Homem em 1937 e finalmente para o Museu de Quai Branly, onde estiveram expostos até 2020. Portanto, esta é a fotografia. Em 2021, o governo francês restituiu à República do Benin os 26 objetos confiscados, entre os quais os tronos reais, as esculturas de soberanos e as portas do palácio. Segundo Emmanuel Casariou, diretor do Museu do Quai Branly, a restituição dos tesouros reais de Dahomey à República do Benin não deveria ser levado a cabo às escondidas, com os objetos metidos em caixotes, mas publicitada sob forma de uma exposição que desse conta da história complexa desses objetos. A restituição à República do Benin foi precedida por uma exposição de despedida, foi esses os termos, dos objetos, que teve lugar entre 26 e 31 de outubro de 2021 no Museu do Quai Branly. E, portanto, foi uma exposição que durou menos de 5 dias, intitulada Restitution des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Portanto, esta exposição teve lugar entre 26 e 31 de outubro de 2021 e, uma vez chegados ao Benin, estes 26 objetos foram expostos
paralelamente com objetos de arte contemporânea, no âmbito da exposição A Arte do Benin de Ontem e Hoje, da Restituição à Revelação, exposição que teve lugar no Palácio Presidencial em Cotonou entre fevereiro e maio de 2022. Dado o número elevado de visitantes, mais de 200 mil, a exposição, que deveria ter encerrado as suas portas em maio de 22, prolongou-se até julho de 2022. O título da exposição, A Arte do Benin, de Ontem e Hoje, da Restituição à Revelação, assinala explicitamente as conexões entre passado e presente, bem como o papel que os objetos restituídos são chamados a desempenhar nas políticas patrimoniais da República do Benin. Estes 26 objetos irão integrar a exposição permanente do futuro museu da Epopeia das Amazonas e dos Reis do Dahomey, concebido pela arquiteta franco-camerunesa Françoise Netepé, num edifício construído de raiz, e temos aqui uma outra imagem, ok? Portanto, um edifício construído de raiz e que estará em princípio terminado em 2025. Este novo museu situar-se-á no antigo local dos Palácios Reais de Abomey, classificado como Património Mundial da Unesco. Financiado sob a forma de subvenção e empréstimo pela Agência Francesa de Desenvolvimento, o projeto museológico tem um custo de 3,2 milhões de euros e visa desenvolver o turismo e o património cultural e histórico. Voltando ao trono de Guizhou, ele irá integrar na narrativa de construção da nova identidade no contexto do Estado-nação do Benin. O reino do Dahomey e a epopeia das Amazonas, inscrevendo-se assim no imaginário coletivo da nação. Contudo, o trono, como sublinhou Ana Lúcia Araújo no British Art Studies em 2021, portanto, o trono vem complicar a proposta de nucleografia avançada por X. Para os descendentes dos reis do Dahomey, o trono representa um património de família. E nesta imagem podemos ver Eloge a Anzano Gliglé, escultor do Benin, que está sentado à frente do trono do seu antepassado, o rei Gliglé, e de costas ao trono do rei Guizhou. Trono desse que falámos há pouco. Portanto, voltando ao argumento da Ana Lúcia Araújo, para os descendentes dos reis da Dahomey, o trono representa um património de família. Contudo, para os descendentes das vítimas dos crimes de Guizhou, e convém lembrar que os crânios dos inimigos do reino do Dahomey e do rei Guizhou estavam expostos no palácio. Portanto, para os descendentes das vítimas dos crimes de Guizhou, o trono pode abrir feridas antigas e dar lugar a uma nova necrografia, segundo as palavras da Ana Lúcia Araújo. Os processos de restituição dos objetos e a criação de novos museus na República do Benin, no Senegal e na Nigéria, e aqui temos o exemplo do Edo Museum of West African Art, que será concebido pelo arquiteto David Njai. Portanto, a criação de novos museus para acolherem os objetos restituídos são reveladores de empreendimentos mais vastos. Ao recuperar ou reaver patrimónios roubados, é a criação de uma história e de uma nova identidade no contexto do Estado-nação que estão em jogo. Neste processo de criação de novas identidades, os museus desempenham, obviamente, um papel-chave na redefinição do que constitui património cultural nacional e património africano. Quanto aos objetos restituídos, eles iniciam um novo capítulo nas suas biografias. Analisar estas novas vidas dos objetos, os seus ressignificados como entidades vivas ou como património africano, constitui um tema fascinante para pesquisas futuras. Seria igualmente interessante examinar até que ponto os processos de restituição, no que diz respeito aos contextos africanos, apresentam ou não paralelismos com os processos de restituição efetuados nos anos 90 na América do Norte e no Canadá, que foram descritos minuciosamente por James Clifford. Neste último contexto, ou seja, América do Norte e Canadá, e segundo Clifford, passo a citar,
O discurso essencialmente emancipatório da restituição centra-se frequentemente mais nas alegadas raízes étnicas do que nas rotas superétnicas e translocais dos objetos. Fim de citação. Quanto a saber se a restituição dos objetos aos países da África tomará o caminho das raízes étnicas ou das rotas supraétnicas e translocais dos objetos, apenas o futuro o poderá dizer. Podemos perguntar-nos até que ponto a criação de novos museus na República do Benin, na Nigéria e no Senegal se limita a replicar um modelo ocidental ou constitui uma forma de apropriação para servir novos fins. Para Ruth Phillips, a forma como a instituição museu foi adaptada, adotada e transformada nas culturas não ocidentais é uma demonstração clara de um processo de tradução cultural. Em suma, em vez de ser incapaz de mudar ou de resistir à mudança, como várias vozes críticas assim o sustentam, o museu é uma instituição ou uma tecnologia, nas palavras de Phillips, que é maleável e está disponível para um número infinito de aplicações e utilizações. Daí a proposta de Ruth Phillips de pensar o museu como um local ou um espaço de tradução cultural. De acordo com Phillips, os objetos do museu, passo a citar, têm estado e continuarão a estar sujeitos a processos periódicos de ressignificação, retradução informada por mudanças epistémicas, tanto na cultura receptora como na cultura de origem. Os objetos recolhidos e apresentados sob o signo da curiosidade foram retraduzidos em espécimes científicos e artefatos etnográficos e depois em obras de arte primitiva. Atualmente, são cada vez mais reinterpretados e reproduzidos como pertenças, seres e encarnações vivas de conhecimentos ancestrais. Embora estas traduções sejam sempre parciais e incompletas, são sempre inevitáveis, incontornáveis e indispensáveis. Fim de citação. Este trabalho de tradução, retradução e reinterpretação contínua faz sem dúvida parte da tarefa do museu. Eu acrescentaria, faz também parte da abordagem em termos de bibliografia dos objetos. O Edom Museum of West African Art, portanto concebido pelo David Adjaye, constitui um bom exemplo da apropriação do modelo museológico para servir novos objetivos. E aqui eu vou remeter para as palavras de Adjaye que se encontram no site deste arquiteto e que remetem precisamente para o projeto do Edom Museum of West African Art. Num primeiro olhar, sobre o conceito preliminar do projeto, poder-se-ia pensar que se trata de um museu tradicional, mas, na realidade, o que propomos é desfazer a objetificação que ocorreu no Ocidente através de uma reconstrução total. Separando-se do modelo do museu ocidental, o Edom Museum of West African Art funcionará como uma ferramenta de ensino, um lugar para recordar memórias coletivas perdidas do passado e para incutir uma compreensão da magnitude e importância destas civilizações e culturas. Fim de citação. Na segunda parte da minha apresentação, que será mais breve, eu gostaria de retomar a questão da documentação das coleções. Documentar coleções implica pesquisar a origem, investigar a procedência, as circunstâncias da aquisição dos objetos, bem como a questão da propriedade, pesquisas efetuadas através de materiais textuais, visuais, e a Fátima Nunes há pouco sublinhou a importância da história oral. Documentar coleções implica também ir para além da abordagem histórica e considerar os significados culturais dos artefatos nos dias de hoje. Neste sentido, documentar coleções e a abordagem em termos de biografia dos objetos são práticas estreitamente associadas, como atesta a secção Object Biographies do site do Pitt Rivers Museum. Esta secção contém à volta de 40 notícias biográficas em torno dos objetos da coleção do general Pitt Rivers, redigidas na sua maioria por Alison Petch. Enquanto modo de estudo, a biografia dos objetos reveste forçosamente uma dimensão interdisciplinar, mobilizando vários campos de conhecimento,
desde a história até a antropologia, passando pela arqueologia e pela história da ciência. Mas também a biografia dos objetos reveste uma dimensão subdisciplinar, no sentido em que a biografia dos objetos remete para a história das exposições, a conservação, o restauro, a proveniência, a história económica, política e social, os estudos de cultura material, os estudos de museu e bem outras subdisciplinas. Enquanto procedimento heurístico, a abordagem em termos de biografia dos objetos abre caminho para um duplo descentramento dos pontos de vista e das perspectivas. Por um lado, a pesquisa sobre a biografia dos objetos requer um trabalho minucioso, que foi dito aqui esta manhã, portanto, requer um trabalho minucioso que consiste em seguir os vestígios e os detalhes ínfimos e uma forma de investigação atenta aos grupos marginalizados, dando assim espaço às vozes excluídas, de forma que elas possam contar as suas próprias histórias. Não é certamente por acaso que este tipo de investigação está ancorado na tradição historiográfica da microhistória, cuja semelhança com o trabalho dos detetives foi brilhantemente desenvolvida por Carl Ginzburg. A tónica posta em pequenas unidades de análise, um indivíduo ou um objeto do museu, permite assim levantar grandes questões a partir de pequenos lugares ou de objetos banais. Como sublinhou pertinentemente Kopytov, passo a citar, as biografias das coisas podem tornar-se saliente o que de outra forma poderia permanecer obscuro. Fim de citação. Por outro lado, a abordagem em termos de biografia dos objetos, ao tomar em consideração os processos de deslocação dos objetos, permite uma mudança de escala, do nacional ao transnacional. Neste sentido, e como Elizabeth Pereira, António Carvalho e Ana Paula Cardoso sublinharam no artigo de 2021, passo a citar, as coleções e os museus deixaram de ser exclusivamente associados a processos enraizados no nacionalismo para serem entendidos também como processos de história cruzada e transnacional. Fim de citação. Contudo, não se trata apenas de passar de uma escala nacional para outra, transnacional, mas de fazer, talvez, aquilo que Sanjay Subrahmanyan propôs, ou seja, uma deslocação lateral, para ver de outra forma, a fim de desvendar as conexões escondidas ou despercebidas. Neste sentido, o cruzamento de olhares sobre os objetos e as coleções e o deslocamento de pontos de vista pode produzir efeitos de conhecimento, gerar problemáticas de investigação e quadros alternativos de análise. Para concluir, apesar da minha defesa nesta apresentação da abordagem em termos de biografia dos objetos, importa, contudo, sublinhar alguns dos limites, obstáculos e desafios. Como sublinharam Romain Bertrand e Guillaume Calafate no artigo La microhistoire globale, publicado nas Annales em 2018, a biografia dos humanos, dos animais e das coisas pressupõe diferentes métodos de investigação. Eu acrescentaria, a biografia dos objetos nos museus apresenta especificidades que a distinguem da biografia das coisas. E claro está que a própria designação objetos de museu é demasiado genérica. Tudo depende de qual tipo de museu estamos a falar. Diferentemente de outro tipo de objetos, é preciso, no caso dos objetos de museu, tomar em consideração dois aspectos. Primeiro, a relação dos objetos uns com os outros no seio da coleção ou das coleções. Relações essas estabelecidas através das práticas de categorização, de classificação e as formas de expor. O segundo aspecto remete para as relações entre objetos e visitantes, as interações entre eles, os comportamentos de rejeição, de apreço, de repúdio, de apropriação indevida e de iconoclasmo. Documentar coleções não europeias constitui um desafio gigantesco, mas estou certa que a equipa do Transmate levará a cabo com sucesso esta tarefa. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Nélia, por
esta interessante e desafiante comunicação. Abrimos agora o espaço de debate, temos 10 minutos para perguntas. Quem quiser avançar com uma pergunta, por favor, sinalize a sua intenção. Temos uma pergunta? Por favor, posso à vontade projetar? Identifique-se e obrigada. Meu nome é Sofia Carvalho, da Universidade do Porto. Antes de mais, agradecer a comunicação. A minha pergunta articula-se um pouco com o que falou aqui connosco e também o que foi mencionado na painel de abertura da colega sobre a questão das emoções. Obrigada. Portanto, articulando o que foi falado aqui nesta comunicação e no momento anterior, sobre o impacto que nós que trabalhamos sobre e em museus tem. O que me chamou a atenção em particular foi aquela fotografia em que tínhamos um descendente deste trono e o modo como o mesmo objeto pode ser algo positivo e negativo. E articulando com a questão das emoções, no fundo, esta complexidade do que está no âmago é as emoções que nós temos com estes objetos. Os objetos não são só objetos, como é claro para todos nós. Aquilo que eu queria só era só curiosidade de saber como é que seria a sua perspectiva de podermos, nós, enquanto investigadores, enquanto profissionais do museu, usarmos essas emoções e aproveitámos-las para fazer o nosso trabalho, porque muitas vezes ficamos muito fechados na nossa... pôr tudo em caixinhas e de ser tudo muito objetivo, que é tudo menos objetivo trabalhar em museus e sobre este tipo de coleções. Portanto, seria só mesmo isso para lançar aqui um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção, tem toda a razão. E, aliás, pronto, uma das questões de tomar em conta na biologia dos objetos é esta interação, como acabou de sublinhar, entre os objetos e as pessoas, e neste caso os visitantes, não é? As reações emotivas de rejeição, como eu disse há pouco ao terminar, de apreço, de iconoclasmo, enfim, são tudo formas emotivas de resposta. Eu penso que talvez aqui nesta sala e nesta audiência há pessoas muito mais competentes do que eu e que trabalham nos museus, porque eu não trabalho no museu, que lhe poderão dar precisamente contributos mais ricos que o meu, mas só queria aqui sublinhar, há um trabalho recente da Laura Jane Smith e que é Emotional Responses to Visitors, Museums, agora os nomes escapam. É um inquérito que ela levou a cabo, o livro é 2021-22, é um inquérito que ela levou a cabo em vários museus, Austrália, Reino Unido, sobre precisamente a maneira como os visitantes respondem e agem de forma, digamos, às exposições e tudo, quer dizer, ela tenta transpor a abordagem, digamos, em termos de antropologia das emoções, estudo das emoções, para a visita aos museus. E é uma excelente referência, mas penso que outras pessoas poderão responder melhor. Muito obrigada. Temos uma pergunta da professora Cristiana Martins. Olá, obrigada. Sou Cristiana Bastos, sou conselheira do Transmat. A Nélia foi fantástico. Eu tenho uma pergunta pontual. Nessa segunda vida, ou next life, dos objetos pós-restituídos, que convidas a estudar, que é um lugar de muitas perguntas, o que é que já há feito sobre as dinâmicas de transformação da realidade e novas leituras dos objetos pós-restituídos? Há bastantes consoante os vários... Obrigada, Cristiana, pela questão. Não está. Obrigada, Cristiana. Na verdade, há uma bastante biografia consoante os vários contextos nacionais, cada contexto apresentando a sua especificidade no que diz respeito à restituição dos objetos. Portanto, por exemplo, James Clifford trabalhou no contexto norte-americano e do Canadá já desde os anos 90, no seguimento da NACPRA, etc. Portanto, há uma vasta bibliografia sobre essa matéria e da segunda vida dos objetos. Nomeadamente, ele acompanhou o processo de restituição dos restos mortais, do lixo, etc. Pronto. Isso para esse contexto. No caso, por exemplo, do contexto australiano, há os trabalhos da Anita Earle, que tem trabalhado sobre a expedição do Rivers, no estreito de Torres Strait,
que, portanto, tem estado a trabalhar com as comunidades à volta das questões que aqui, pronto, eu não evoquei hoje, da digitalização das coleções, formas de devolução, nomeadamente fotografias, digitalização e de objetos. Portanto, há vários estudos, pronto, o último, a meu ver, por exemplo, agora, por exemplo, houve dois números relativamente recentes no que diz respeito ao contexto de restituição de objetos da Namíbia, por exemplo, de pedras sagradas da Namíbia, e houve todo um dossiê de uma revista cujo nome escapa, acho que é African Studies, onde sobre a restituição de pedras do Ovambo, pronto, feita não para um meio, porque precisamente a questão da restituição, como eu sublinhei, muitas das vezes é no âmbito de Estados-nação. E no caso específico destas pedras sagradas restituídas à comunidade do Ovambo, foram restituídas a um grupo específico e não ao Estado da Namíbia. Pronto. E, portanto, aí também toda esta questão, o que é que implica restituir um património que depois não se torna, entre aspas, património nacional, mas património de uma comunidade. Portanto, consoante os contextos, e mesmo dentro de cada contexto, pedimos depressa, quer dizer, as especificidades de cada caso são bastante... são diferentes, diferem, se quisermos, e aí, precisamente, o que é interessante é ver como é que estas vidas, os objetos têm uma outra vida e que não, os destinos não se pode adivinhar à partida de que maneira que eles serão apropriados. Até, precisamente, é o caso que está analisado no livro, o nome do autor agora escapa-me, da escultura do deus Ayudá, das populações do Arizona, que foram, o objeto, a escultura foi devolvida e está em cima de uma cliff, como é que se chama-se? De uma montanha, de um rochedo, para desaparecer. Pronto. E que corresponde à sua vida antes do museu. Pronto. E, portanto, há vários destinos, digamos, várias vidas possíveis, várias biografias, e por isso é que é fascinante ver como não há nenhum caminho traçado, não é? E outras que nós não podemos prever, não é? Temos também uma questão do professor Jorge Rivera. Jorge Rivera, obrigado pela felicitação, deixou imensos aspectos problemáticos postos à preocupação. Me interessa também a questão da deslocação de significações. Fiquei sem saber, ou sem compreender, se esta referência ao edifício do Adjaí, que enfim, temos aqui um pouco os elementos sobre o modo como vai ser reconstituído, não é apenas um exercício retórico, ou constitui verdadeiramente, porque, pelo que é aqui dito, estamos apenas num exercício retórico. Nada disso constitui verdadeiramente uma situação alternativa, e pensando que foi feito, enfim, com o projeto Novel no Quebranly, com as caixas, o projeto Novel, o modo como Novel faz as caixas, onde há uma... Estou a pensar, por exemplo, nos processos de afinação em África. Nós temos uma caixa que é um pequeno compartimento que, do ponto do edifício, sai fora do edifício, onde é colocado uma espécie de recriação de objetos e de rituais, e, portanto, tenta-se ritualização dos objetos que não estão numa visão estática, mas estão numa visão dinâmica. Ora, esse processo seria o processo que o Adjaí pretenderia, porque neste caso nós temos uma reoriginalização representada e neste caso teríamos uma deslocação de um outro modo. E é por isso que eu não percebi se no seu argumento isto seria, o Adjaí seria um alerta para o termo retórico e uma espécie de impasse retórico, ou verdadeiramente uma via que estava proposta. Aquilo que o Adjaí tem feito até agora, quanto me dá a perceber, não se altera nada relativamente às formas como os modelos de arquitetura se impõem como modelos conceptuais e categoriais, ocidentais. Pois é, uma excelente questão. Pode ser apenas um impasse retórico, como sublinhou, pode ser perfeitamente. É verdade que o projeto que ele fez do Museu da Smithsonian Institution, portanto, isso mas também está situado em Washington, ok? Pronto, portanto, tudo depende do local onde está. Este museu ainda não abriu as suas portas, portanto, será interessante ver como é que será e até que ponto é que responde a estas questões de contornar a instituição museológica ou apenas utilizar como discurso, pronto, se nós formos à página da Adjaí, pronto, e lemos. Mas há pouca informação, para além deste texto, há pouquíssima informação sobre
o resto do projeto museológico propriamente dito, e acho que é uma excelente questão, mas por isso é que eu acho que é um excelente tema para futuras pesquisas. Ver esta utilização. Agora, isto dito, quer dizer, a Ruth Phillips trabalhou sobre a utilização, a maneira como a instituição museu foi, mas isso também é muito específico do contexto do Canadá, pronto, com a criação de museus comunitários, já há muito tempo, ou seja, desde os finais dos anos 90, e a transformação do modelo ocidental do museu noutra coisa. Mas, mais uma vez, os contextos diferem. Mas aqui eu acho que no caso, precisamente, como eu sublinhei, a República do Benin, Nigéria, pode ser interessante, e do Senegal, por exemplo. Por exemplo, no caso do Museu das Civilizações Negras em Dakar, uma das estratégias, pronto, são os espaços vazios, pronto, à espera dos objetos que chegam, que serão restituídos, que é um pouco a estratégia que encontramos também nos museus do Holocausto, ou seja, tudo aquilo que deveria estar se os judeus não tivessem sido exterminados. Portanto, temos algumas estratégias, portanto, mas será interessante analisar, portanto. Como passamos um pouco a hora, temos uma última questão do Sr. Fátima Nunes e a seguir fazemos um intervalo, uma pausa para café, onde podemos continuar a debater, mas uma última questão. A minha questão, de certa forma, foi colocada pelo meu colega Jorge, porque era em torno destes fazedores da casa dos objetos da restituição dos arquitetos. Mas eu tinha aqui outra, quando a Nélia falou de comentar coleções por aqui, um pouco em função do repto que nós lançamos, sinalizou o tempo antes de entrarem no museu e o tempo depois da saída. A minha questão é a seguinte: será que este documentar coleções não deverá também contemplar o durante a permanência no Museu Nacional de Arqueologia, no museu whatever, para perceber que locais é que esses objetos estiveram ao longo da sua permanência no museu? Se estiveram nas reservas, se saíram das reservas. E também, através de cruzar com uma fonte que os museus têm, que na Figueira da Foz estão a trabalhar, que é o livro de visitantes. Até que ponto o tópico das emoções que estava na sua apresentação e que já foi colocado pela colega do Porto, este dar alguma importância aos tempos de vivência que não têm que ser sempre do mesmo poder. A sociedade portuguesa, eles vêm desde a monarquia, estamos em democracia. E, portanto, seguramente que estas vivências foram dinâmicas, senão pode ser outra caixa, para usarmos a linguagem dos arquitetos, se não poderá ser outra caixa que não vai simplificar, mas pode complexificar e ajudar o contexto da saída, da restituição. Muito obrigada. Muito obrigada, Pilar. Tem toda a razão, Fátima. A questão aqui, eu penso que eu tentei no final mostrar que a biografia das coisas e a biografia dos objetos no museu são distintas. E claro que a biografia dos objetos no museu não se limitam antes e depois. Também tem que tomar em conta aquilo que o Sam Alberti, no artigo Museums, Objects and Museums, mostrou a relação dos objetos entre eles. A relação dos objetos entre eles no seio das coleções, através das práticas de classificação, categorização, modos de expor. E também a outra dimensão, para retomar aquilo que sublinhou, que é a relação com os visitantes via o livro dos visitantes, absolutamente. Mas essa relação, ou seja, se vamos retomar, digamos, a tipologia que o Sam Alberti propôs, ele diz, primeiro, relação de pessoas entre elas, depois temos a relação entre objetos e pessoas, objetos entre eles, no seio do espaço do museu, e, portanto, as diferentes maneiras de expor, as diferentes categorias aplicadas à classificação dos objetos, faz parte da vida dos objetos, dentro do museu, e depois a relação entre objetos e pessoas, ou seja, através dos visitantes. Mas, precisamente, este é o grande desafio e que, para tal, seria necessário uma equipa. Não é? E penso que talvez só da parte da biografia dos objetos, a parte da biografia dos objetos entre eles pode ser feita, de uma certa maneira.
seguindo precisamente através de fotografias, através do livro de visitantes, e como acabaste de sublinhar, ou seja, as percepções de visitantes até num século variam consideravelmente, e, portanto, as suas reações emotivas ou outras, e da maneira como se envolvem, pronto, com os objetos. A própria imprensa, quando estamos a tratar de territórios localizados, a importância da imprensa local, que é óbvio, tem um olhar muito específico do que a imprensa. Estamos Vamos então fechar esta primeira sessão. Agradecer à professora Nélia Dias por esta comunicação tão interessante e que nos abre aqui múltiplas perspectivas que vamos também abordar ao longo do encontro. Uma salva de palmas para a professora Nélia.